Pode, Naldson. Fez um passeio, né, por toda um conjunto de variáveis relacionado com racismo, relacionado com violência policial, relacionado com preconceito contra a mulher, violência contra a mulher, relacionado com questão de direitos humanos. E eu vou começar iniciando por uma questão que é básica, que, de certa forma, o André já tocou nessa questão na sua fala inicial. O racismo é um dos principais problemas enfrentados pela sociedade, em particular a sociedade brasileira, no século XX e século XXI. Já estamos na segunda década do século XXI e ainda estamos debatendo esse tema, iniciado há muito tempo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e, infelizmente, ainda ele é pautado constantemente pelos meios de comunicação, pelas linhas de pesquisa, porque é um fenômeno que não foi superado ainda. E esse racismo é causado diretamente pela pobreza, pela desigualdade, pela exclusão, pelo preconceito e pela violência. Violência sempre atravessou a história da humanidade. Mas com o processo civilizatório, pensava-se, imaginava-se, né, que as pessoas fossem se curvar diante da força da lei que o Estado criou, buscando regulamentar direitos políticos, direitos sociais, direitos individuais. Nós não podemos deixar de pontuar também que o racismo brasileiro ele tem uma conotação muito particular, diferente das demais sociedades escravocratas do século XIX, século XVII, XVIII, XIX. Essa particularidade é dada pelo fato de que a escravidão só se deu, o fim dela só se deu em 1881. Ou seja, foi a última, vou chamar, a último país, que não era república ainda, foi o último país a abolir a escravatura do ponto de vista legal. Mas o fato de se abolir alguma coisa por uma ordem judicial ou por uma ordem jurídica, por uma lei, não significa que ela, da noite para o dia, irá desaparecer das relações sociais, irá desaparecer das relações de poder, irá desaparecer das instituições e das práticas que se faz por essas instituições. É importante lembrar e demarcar que a abolição da escravatura não foi seguida de nenhuma política de assistência ou nenhuma política de inclusão do negro no processo de desenvolvimento nacional. A República veio, com ela a primeira Constituição, e lá estava a nossa demografia dizendo que os negros, né, eram uma parcela significativa da sociedade e não tinham direito sequer a trabalho, sequer a escola, quem dirá de saúde, moradia e outros direitos e garantias que uma república deve garantir a todos os seus cidadãos. Então, essa particularidade da República Brasileira e da abolição da escravatura no nosso país levou um debate conservador sobre a questão da miscigenação social, né? A partir das contribuições de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, a partir do Oliveira Viana, né?
sobre o mito racial brasileiro. Havia a ideia muito otimista de que, aos poucos, né, os negros, os índios seriam incorporados numa cultura nacional e um caráter nacional. Dante Moreira Leite, né, escreveu exatamente uma tese de doutoramento mostrando a falácia desse caráter nacional e dessa democracia racial. E é a partir daí, então, que Florestan Fernandes começou a grande contribuição sobre o debate sobre o racismo, sobre as populações negras do Brasil. Né? Qual é o papel delas? Ou que papel foi reservado a ela pelo Estado brasileiro? De continuar sendo uma parcela marginalizada, sem direitos, sem cidadania, invisibilizada, só era visibilizada quando isso se tornava um obstáculo, vamos dizer assim, para aqueles que acreditavam nessa democracia racial. A ideia da eugenia de raças. Pois bem, essa característica da nossa história brasileira, da nossa república, é que levou a muito o que acontece hoje em dia, que nós chamamos de um racismo estrutural no interior das instituições. Quais foram os papéis que ficaram reservados para os negros do nosso país? É de trabalhar na agricultura, continuavam trabalhando na agricultura, sem terra, sem instrumentos de trabalho, como meeiros, como pessoas que eram agregados do fazendeiro. Aqueles que estavam na cidade ou vieram para a cidade, vão vender balas, doces, vão ser lavadeiras, vão ser sapateiros, alfaiates, serventes de pedreiro, pedreiros, motoneiros, e assim por diante, ferroviários. Eram aquelas profissões que não se exigia que a pessoa soubesse ler e escrever, porque o Estado não estava nem um pouco preocupado com a formação do ponto de vista da educação dessa população. E isso é um dado que mostra como que o preconceito está enraizado nas nossas instituições, quando a gente olha qual é o papel do negro dentro dessas instituições, qual é o espaço que ele ocupa dentro dessas instituições, ainda hoje, né? Tanto as mulheres quanto os homens. Eu me lembro que eu me formei em São Paulo, estudei, trabalhei em São Paulo, na época de chumbo da ditadura, né, do nacionalismo modernizador que se implantou na ditadura militar, empresas publicavam nos jornais como Estado de São Paulo, Notícias Populares, o Diário de São Paulo, anúncios recrutando secretárias. Alguns diziam explicitamente que não podiam ser negras. Outros diziam que tinha que ter boa aparência. Por trás dessa boa aparência estava exatamente a seletividade de exclusão social de negros e de negras. Então, o racismo brasileiro, o racismo contra negros, eu acho que é algo que precisa ser constantemente denunciado, estudado, debatido, porque ele tem uma relação direta, é uma herança do nosso período colonial, de uma colonização europeia que acaba com a escravidão do ponto de vista da lei, da norma, mas não acaba com a escravidão nas práticas sociais. No que diz respeito a algumas estatísticas que nós temos do mapa da violência de 2019, há um aprofundamento e uma continuidade desse processo da desigualdade racial a partir dos indicadores de violência letal no Brasil pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Né? Na sua
no anuário da sua 13ª edição, retrata que entre 2017 e 2018, 75% das vítimas de homicídios foram indivíduos negros e pardos, definidos como a soma dos indivíduos negros e pardos pela classificação do IBGE. Então, essa é a realidade que se aporta hoje no Brasil. São aproximadamente 47 homicídios 47 mil homicídios por ano no Brasil. Destes, 75% é dessa população que se encontra segregadas em territórios onde não há cidadania, onde está marcada pela exclusão social, onde está marcado pela dominação do tráfico, está marcado pela dominação de milícias, está marcado pela ausência do Estado em relação às políticas sociais inclusivas de direitos de cidadania. Quem é que chega nessa periferia com muita frequência para se fazer presente? O Estado. Infelizmente ou felizmente para alguns, né, que assim entende que é dessa maneira, é a polícia. O Estado se faz presente não pela inclusão, mas pela repressão. Isso é muito contraditório. Você não dá cidadania, não dá educação, não dá renda, não dá emprego, mas dá polícia. Aliás, polícia, eu debato isso sempre com meus alunos, polícia dá voto de 4 em 4 anos, porque todo governador ou todo presidente da República promete que vai contratar mais polícia, que vai construir mais presídio, que vai tornar as leis mais severas, crimes hediondos, né? Crimes contra organizações criminosas e assim por diante, né? Contra organizações do crime organizado, mas não fala na bandeira da educação, ou fala muito subliminarmente da bandeira da educação, da bandeira da saúde, da bandeira do emprego, da bandeira da distribuição de renda, da bandeira de cidadania, da bandeira de participação, da bandeira de poder ouvir aqueles que se encontram segregados sobre quais são as suas bandeiras de luta e como que o Estado tem responsabilidade sobre elas para poder corrigi-las. Eu sempre, como dei aula muito nas academias, quando falava em violência policial, logo meia dúzia se levantavam dizendo: professor, a polícia reflete aquilo que está na sociedade brasileira. A sociedade é violenta, a sociedade é preconceituosa, a sociedade é racista. Falo, peraí, mas vamos, então, partir desta informação que vocês dão, e eles dizem mais. Por que prende-se mais negros ou mais negros morrem? É porque eles estão mais, digamos, propício ao crime. Aí você precisa fazer toda uma discussão teórica, metodológica, com dados de pesquisa, para demonstrar o que isso significa na realidade. Por que a população negra e pardos e pobres brancos são as maiores vítimas do controle social realizado pelo Estado, da violência policial perpetuada por agentes de segurança em todas as esferas? Eu digo para eles inicialmente o seguinte: faço a seguinte pergunta. Bom, se vocês são reflexos da sociedade, a sociedade é injusta, a sociedade é desigual, qual é a responsabilidade de cada um de nós em relação a esse fato, a esse fenômeno? Qual é o papel nosso de educadores e vocês como pedagogos da cidadania? Balestreri, que é um pesquisador que também atua nessa área da segurança pública e da formação policial, ele tem um texto exatamente tratando dessa questão, que a polícia pode e deve ser pedagogo da cidadania.
ele pode ter uma relação de proximidade, pode ter uma relação de companheirismo, pode ter uma relação de solidariedade e ajudar essa população a se organizar para conquistar ou lutar pelos seus direitos. Mas, voltando à questão, eu diria para eles, repito para eles o seguinte: bom, então a nossa missão, a missão da Academia de Polícia é muito grande, porque se vocês vêm já com uma concepção ou um pré-julgamento de que a sociedade é violenta e assim vocês, de certa forma, vão reproduzir, nós temos, então, que redefinir ou ressignificar esse papel aqui dentro da academia. No entanto, Cláudia, você citou muito bem que você também já deu aula dentro da academia, inclusive de direitos humanos, né? Nós sabemos, no entanto, que a matriz curricular que deu base para a formação de policiais no Brasil, ela iniciou em 1998 com Fernando Henrique Cardoso, que lançou o Plano Nacional de Direitos Humanos e sugeriu às academias que adotassem aquele plano na formação dos policiais. Mas somente em 2004 foi aprovada a primeira matriz curricular nacional, em que lá estava contemplado antropologia, sociologia, psicologia, direitos humanos, e aí até mesmo política e economia. Era uma matriz que deveria ser seguida, ela era quase, não era impositiva, mas ela era indutiva, porque se as academias quisessem recursos, tinha que montar uma grade curricular com base naquela matriz curricular. Isso foi um avanço muito grande para nós que militávamos dentro das academias de polícia militar e civil, para poder pautar essas questões relacionadas com preconceito, relacionadas com racismo, segregação, relacionadas com crimes e violência policial. Todavia, já no segundo mandato do Lula, essa matriz já foi flexibilizada e os estados passaram a montar as suas próprias matrizes, suprimindo a carga horária de sociologia, suprimindo por inteiro antropologia, suprimindo por inteiro política e reduzindo a carga de direitos humanos, reduzindo a carga de psicologia e reduzindo, portanto, a carga até mesmo de economia. Ou seja, as ciências sociais e humanas, que antes representavam 24% da grade curricular, caiu para 17%. Então, veja que o desafio que se coloca desde hoje, né? E hoje está pior ainda, porque eu nem sei como está sendo realizado esse trabalho dentro das academias, dada a onda conservadora que abateu as de uma postura que se tornou vitoriosa nas urnas em 2018, né? Que passa a ver a polícia como realmente sendo uma polícia que vai cumprir o papel de passar a cerca de arame sobre a segregação social, né? Marginalizando cada vez mais a população negra, parda e brancos pobres nos bairros, e que polícia boa é aquela polícia que apresenta resultados e eficiência. Outras palavras, bandido bom é bandido morto. É assim que pensa o mandatário dessa nação. Foi eleito. Então, isso, se ele foi eleito, isso é um bom indicador para a gente pensar também, que, de fato, a sociedade brasileira, né, durante todo esse processo da redemocratização e da implantação de uma Constituição Cidadã a partir de 1988, né, simplesmente sublimou ou escondeu aqueles valores conservadores que estavam escondidos do preconceito, do racismo, da segregação
e da falta de respeito à dignidade e os direitos humanos de todos, independente de raça, independente de cor, independente de credo. Então, eu vou parar por aqui dizendo para você que a segregação ou a população pobre, ela, e principalmente a população negra, ela é vítima, mas é a maior vítima da letalidade policial, segundo a Ouvidoria de São Paulo, que tem esses dados a contabilizar, né? Contabilizar. E digo mais ainda, desses 75% que são de origem negras e pardas que são mortos anualmente, 65% é negros, que foram mortos pela polícia, pela letalidade da polícia. É assim que a gente diz que essa violência, por isso que nós dizemos que essa violência está institucionalizada, não só também nas polícias, nos órgãos de repressão, mas se a gente vê a participação do negro no judiciário, se a gente vê a participação do negro na medicina, nos cursos de medicina, de direito, se a gente vê a participação do negro dentro das universidades, somente com a criação das cotas é que esse quadro vem se modificando. Somente com a criação do ProUni é que esse quadro vem se modificando. Mas, mesmo com essa democratização que nós conquistamos, o que o André lembrou muito bem, em 2022 nós podemos perder tudo isso, né? Que caminhamos a passos largos pela supressão daqueles direitos que foram conquistados a partir de 1988, do ponto de vista jurídico, e alguns conquistados a partir da luta diária que se empreendeu nas pautas de reivindicação junto aos governos federal, junto a governos estaduais e até municipais. Essa é uma possibilidade que se coloca muito provavelmente que nós temos que estar atento e debatendo, porque senão outras Marielles continuarão morrendo, outros João Pedro continuarão morrendo, outros George Floyd continuarão morrendo. E eu digo para você, André, se George Floyd fosse brasileiro, não teria acontecido nada. Não haveria nenhuma mobilização substancial na sociedade, a não ser os protestos, os movimentos negros, daqueles que lutam e daqueles que também entendem que essa bandeira, mesmo não sendo negro, ou mesmo sendo afrodescendente, como eu também sou, entendo que essa é uma luta de toda a sociedade. A democracia racial e a inclusão de todos dentro do artigo 5º da nossa Constituição é uma tarefa de todos nós. É uma tarefa inadiável, é uma tarefa que nós não podemos jamais abrir mão dela, né? Então, eu vou parar a minha participação por aqui, dizendo exatamente que o nosso desafio é grande, o racismo é estrutural, é institucional, e ele está presente como ideologia para dizer que, como se faz com as mulheres, né, a ideologia de gênero, há também, teoricamente, como o presidente da Fundação Palmares, né, infelizmente um negro, diz que esse bando de movimento social ligado à questão negra, né, devia ser extirpado da sociedade. Né? Por aí você tem uma ideia, se um negro pensa assim, ainda que ele seja um caso isolado, imagina a grande parte da sociedade, da nossa elite, dessa elite, que continua nos governando e negando direitos sociais, direitos de cidadania. Outras questões eu coloco depois. Obrigado. Ok. André, eu gostaria de interromper um pouquinho, e aí eu gostaria que o André respondesse para a gente uma pergunta que foi feita da Giselda, que é também uma companheira de luta, né? Uma das pessoas, Gisela Simonar, que é de Cuiabá, que também faz um trabalho excepcional, sobretudo o tempo em que ela foi coordenadora do PROCON,
e ainda assim sempre aliada às nossas lutas no Centro de Referência de Direitos Humanos. Ela pergunta, e aí eu gostaria que você comentasse, especialmente você, André, se o racismo é estrutural, quais os primeiros passos para a solução efetiva do problema? Não é uma pergunta muito fácil da gente responder. Eu acho que o Naudson já fez alguns caminhos, né, desse percurso, e ela também pergunta se nós temos dados oficiais de como está o Brasil nesse índice de violência pela polícia contra a população negra, comparada a outros países. Eu acho que essa pergunta ela já foi contemplada, né, no caso, pelo Naudson, que colocou aí os nossos índices de letalidade em relação à polícia, né? Mas aí então eu ficaria só com essa pergunta, André, por enquanto, para você, em relação a que caminhos, né, para a superação aí do racismo, que a gente sabe que ele é estrutural. Pode ser? Perfeito. E Cláudia e meus colegas Naldson e Edson, eu até vou tentar ser breve, mas sem perder a profundidade do debate, obviamente. Eu tenho um compromisso marcado às 20h30 aqui, já uma outra atividade, né? E eu acabei me confundindo com a coisa do fuso horário. A gente está aqui no sul, vocês estão na região centro-oeste do país e tem uma diferença de 1 hora. Né? Então eu deveria ter marcado para um pouco mais para frente o horário. Mas enfim, eu acho que consigo dar conta dos questionamentos e tentar contribuir de alguma forma. Ao longo da tua reflexão, Cláudia, e tentar aliar a resposta também da nossa colega lá, Gisela, né, me chamou a atenção uma questão importante, assim, que eu acho que a gente tem que centrar um pouco o debate, que é a dificuldade que o Brasil tem de viver sob a égide da democracia. Né? E aí tu faz uma reflexão a partir do professor Boaventura, né? O Brasil, a história republicana do Brasil é uma história de golpes. Né? Acho que uma primeira característica é essa. Nós temos 2 curtos períodos de democracia na história recente do Brasil, e estes períodos de democracia são sempre assombrados pela necessidade que a elite tem de se manter no poder. Certo? E a evidência maior é essa que nós estamos vivendo agora. Nesse sentido, quando ingressamos na República, a primeira evidência que temos do ponto de vista do recorte racial é que a população negra foi deixada de lado. Certo? A população negra se tornou uma pária dentro do seu Estado Nacional. Né? E se tornando um pária, os corpos negros viraram objeto de violência. Essa é uma questão, para mim, central para a gente pensar isso. Sendo os corpos negros objetos de violência e o Estado pensado para praticar violência contra aqueles que não são, entre aspas, normais, né, não há nenhuma surpresa para mim na ostensividade com que a polícia trata a população negra. Né, com a violência com que a polícia trata a população negra. Porque isso é parte, e aí vem a questão estrutural, da maneira como o racismo se estruturou na sociedade brasileira. Né, da maneira como o racismo informa o modelo de desigualdade da sociedade brasileira. E aí eu quero pensar que alternativa nós temos para isso. Primeiro, políticas públicas com recorte racial nos mais diversos setores, políticas públicas consistentes, não só políticas de cotas, políticas no mercado de trabalho, políticas no sistema público de saúde, né, políticas no sistema público de assistência social. Né, e para mim o mais importante, uma política real e efetiva de redistribuição de renda. Enquanto esse país não tiver uma política de redistribuição de renda decente, né, nós vamos ter muita dificuldade de encarar a realidade que é a desigualdade social para negros e brancos no país. E mesmo os brancos pobres, muitos indicadores demonstram isso, né, conseguem auferir determinadas vantagens justamente por sua característica fenotípica, mesmo estando em estratos da população que são menos privilegiados, digamos assim. Então, acho que a primeira questão que a gente tem que explorar é qual é a qualidade das políticas públicas no Brasil para a população negra. Essa é uma questão, para mim, central para a gente pensar em redução da desigualdade. E pensando em redução da desigualdade, pensar na maneira como o Estado trata a população negra. E, para mim, a tradução mais evidente é a forma como as polícias se relacionam com a população negra. Vocês devem ter acompanhado aí no centro do país
no último mês, um jovem angolano com uma mulher aqui no estado foram vítimas de uma tentativa de homicídio pela polícia, e muito bem, não fosse a mídia ir atrás por uma informação de um terceiro, ninguém ficaria sabendo disso. Isso se descobriu praticamente 40 dias depois. Né? E a polícia hoje nega a todo momento a responsabilidade dos policiais que atiraram em 2 pessoas que estavam indefesas, sequer desarmadas, certo? Então, me parece que nesse sentido, nós temos que pensar que, e longe de mim aqui sair fazendo acusação, não é esse o objeto, me parece, da discussão. O objeto da discussão é a gente pensar como que essas instituições estão pensadas, estão moldadas para garantir que um determinado grupo populacional continue sempre numa condição de subjacência, certo? E esse grupo populacional é a população negra. Então, pensar políticas públicas, respondendo lá a pergunta da nossa querida Gisela, pensar políticas públicas consistentes é justamente a gente mexer nesse mecanismo que estrutura a política institucional brasileira para que haja uma participação efetiva. E aqui vem um exemplo importante, Cláudio. Nós não temos tomadores de decisão negros. A população negra não participa da política institucional no Brasil. Né? São 513 deputados, 81 senadores e pouco mais de 1% deles se identificam como negros. Certo? Então, isso diz muito sobre a nossa realidade, porque nós somos a maioria, nós, pessoas negras e principalmente mulheres negras, são a maioria da população que tem direito ao voto nesse país. E ainda assim, as estruturas de política e de poder institucional continuam a se manter intactas. Elas são, independente do espectro ideológico, político-ideológico que esteja no poder. Certo? Mesmo sob os governos ditos de centro-esquerda, nós não tivemos muita mobilidade dentro da política institucional. A gente tem que pensar, houve avanços, mas nada que provocasse uma ruptura dentro da estrutura política formal e que nos fizesse pensar assim, bom, nós temos representação que vai garantir que os direitos da população negra sejam respeitados e sejam efetivados. Então, você produzir política pública nesse sentido, para mim, é justamente mexer nessas estruturas de poder. Né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, se as pessoas não têm o mínimo de renda, vamos lá, gente. Toda vez que nós assistimos uma reportagem aí sobre os tais R$600 que são do auxílio emergencial, eu já fiz uma contagem, tá? Contando por cima, 90% das pessoas que estão demandando isso são pessoas negras. E elas não conseguem acessar, tem uma dificuldade tremenda. Tem que ir num sábado de manhã chovendo para uma fila na Caixa. Eu vi uma reportagem no Recife, absurda, as pessoas com água no joelho, esperando numa fila da Caixa Federal, sábado de manhã, para receber R$600. Então isso diz muito sobre esse modelo de desigualdade. Né? Por óbvio, eu acho que o professor Naldson coloca muito bem, quando o Estado chega nessa população, ele chega sempre com a truculência, com a violência. O Estado, quando entra, eu moro em periferia ainda, o Estado, quando entra na vila, o Edson conhece bem as periferias aqui do Sul, principalmente Porto Alegre, né? O Estado, quando entra na vila, quando sobe o morro, ele sobe com o fuzil na mão, com a máscara preta na cara e com a intenção de matar. Essa é a principal evidência. Então a gente não pode se iludir e pensar assim, as coisas acontecem. O problema é que a gente entrou num nível aqui de submissão tão grande da população negra que isso não toma corpo, não toma vulto. Ontem ainda assisti uma reportagem com algumas lideranças negras comentando sobre o que pode acontecer a partir do caso de George Floyd. Particularmente eu penso que nós teríamos que ter, pensando no conceito de revolução, uma ação muito, muito concatenada para que a população negra entendesse o seu papel na sociedade brasileira. Né? E aqui entra o problema que foi levantado, por exemplo, você, por mais que tenha dados, os dados eles são evidentes, mas eles não são corroborados, ou seja, o Estado não quer saber dos dados. Né? Você tem informações consistentes sobre diversas situações e mesmo assim o Estado está pouco interessado nisso. O que revela um desrespeito pelo papel da população negra na formação social do Brasil, na estrutura da sociedade brasileira. Né? E aí, quando tu coloca, Cláudia, a questão de nós somos poucos em espaços de privilégio e mesmo assim todos os dias nós temos que provar que devemos estar ali, que temos capacidade de estar ali. Essa para mim é uma questão importante. Né? Agora a gente está discutindo a questão da educação remota ou da educação à distância.
Né? Qual é o principal recorte? Você pega lá o dado do Ministério da Educação, quando você faz o recorte racial, aproximadamente 70% dos estudantes que não têm acesso à internet são negros. Né? E moradores de periferia. Então isso tem que dizer alguma coisa sobre a maneira como nós estamos enxergando a sociedade brasileira. E para concluir a minha fala e abrir espaço para o meu querido Edson, que eu quero ouvi-lo ainda, eu penso que na medida em que o Estado brasileiro não amadurece nesse sentido, nós retrocedemos. E esse retrocesso vai nos custar muito caro, principalmente a população negra. Né? O exemplo disso é esse senhor que o Naldson colocou no final da sua fala, o senhor Sérgio Camargo, né, que depõe contra nós cotidianamente, depõe contra nós negros quando faz falas absurdas em relação a políticas públicas, a negação do racismo. Então, isso diz muito sobre a maneira como nós estamos sendo pensados no futuro não sei se muito próximo, mas que é assustador para a população negra. Por hora encerro a minha fala, eu vou ficar aqui até as 20h30, quero ver meu amigo, querido amigo Edson, mas de qualquer forma agradeço pela oportunidade e espero que a gente possa problematizar e discutir mais esses temas em outros momentos. Então, agradeço, André, e vou aí fazer alguns questionamentos ao meu querido amigo, né? Amigo de caminhada, amigo de parceria, assim como o Naldson, né? São aqueles com quem a gente troca e que tenho aprendido por demais com esses dois, e, sobretudo, são aliados nas nossas lutas, né? Podem não ocupar os corpos das cores que nós ocupamos, não ter isso marcado na sua corporeidade, mas por ouvir por nos ouvir, por sentir as dores que nós sentimos, eles conseguem partilhar e serem aí os nossos aliados. Há uma pergunta, Edson, para você comentar a respeito do pacote anticrime e abolicionista penal. Mas, junto com essa pergunta, eu também vou te fazer uma provocação que nós tivemos há algum tempo, não muito remoto, a aprovação da lei que foi sancionada pelo então presidente da República, Michel Temer, né? Que foi a questão da Lei 3.491 de 2017, que ele sancionou e que transfere para a Justiça Militar o julgamento de militares para quem cometeram crimes contra civis. E que, na época, também foi um pouco abraçado, quase que fortalecido aí pelo discurso do Moro, por aquele pacote dele, né, de combate ao crime, em que claramente ele dava autorização para os policiais matarem, né? E aí aquela velha história do tiro na cabeça como execução e depois os militares julgarem que ele estava num mau estado emocional, portanto, né, houve essa questão. E aí você comentasse um pouco desse ponto de vista e falasse um pouco também da experiência que você teve também na formação da Academia de Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, até porque você também é um pesquisador, né, de violência e conflitualidade, você trabalha essas temáticas no teus cursos de formação, tem vários artigos, inclusive, escritos sobre minorias e polícia, né, sobretudo polícia militar, que a tua experiência maior é dentro da polícia militar, então gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Bom, eu acho que antes de adentrar no aspecto jurídico, que eu até não me preparei, e confesso isso, entendeu, para entrar em discussões normativas, apesar de militar na Justiça Militar como advogado, e basicamente a gente já tem isso aí já massificado do ponto de vista técnico-jurídico, né? Mas eu penso que o debate sobre o racismo ele demanda uma análise que muitas vezes extrapole o campo jurídico, né? E necessariamente a gente vá para um aspecto político mesmo e até mesmo social. E nessa linha, não que eu não vá responder à questão jurídica, né? Mas vou deixar para o final e vou tentar fazer assim um resumo do seu questionamento, né? Então, essa banalização que a gente tem em relação à questão ao extermínio, né, das vidas negras, eu penso que
que ela está enraizada e só se agrava no quadro atual de pandemia. É que esse estado pandêmico, onde todos nós estamos isolados, entre aspas, né? Nós estamos hoje, eu acho que trabalhando mais, em mais contato via internet do que quando antes da pandemia. Mas esse isolamento, por incrível que pareça, favorece a manifestação dessa face escondida, né, nos discursos oficiais. E muitas vezes, inclusive, com fundamentação em discursos acadêmicos. Você vê, então, até determinados pesquisadores aderindo a esse discurso de racial ou até de negação. Então, a negação hoje ela virou campo comum. E eu digo que isso reflete uma inferioridade institucionalizada, justamente aos negros, né? E isso se deu ao longo da história. Quando a gente compara com os brancos, e aí o André e o Naldson muito bem apresentaram os dados, isso aí acaba constituindo a natureza social do Brasil. E isso refletiu, inclusive, nas elevadas taxas de analfabetismo, criminalidade, e mesmo mortalidade dos negros, que são associados, né, à pobreza e ainda o preconceito racial, em que pese ele não ser segregacionista, entre aspas, eu coloco essa palavra, ele gera expectativa integracionista. Isso é pior ainda, porque você ilude, você passa a ideia que há necessidade, que há possibilidade de uma democracia racial, entendeu? E isso não é uma realidade. O preconceito de cor brasileiro, ele discrimina e se vincula também ao preconceito de classe. E aí se converte também em um preconceito social. Então, esse preconceito social e mesmo a discriminação, quando interiorizados em seus valores básicos, representam também um importante papel etnocida. Isso aí o Lair Ribeiro falava, né? E isso vai transfigurar, inclusive, etnicamente o povo, e traz e deságua essa violência que a gente vivencia na atualidade. Isso cria também o imaginário social da ideia de que os negros, né, que são, na maioria, os pobres, são responsáveis pela sua pobreza. Inclusive, essas condições se decorrem das influências deles próprios, né? E tudo isso aí pautada, e não tem como a gente fugir também, e me desculpe se tiver alguém católico aqui, na ética católica de herança lusitana. Isso aí foi plasmada, né, na nossa estrutura desde o espírito aventureiro, né? E aí você tem uma ideia pejorativa, né, acerca do ser negro, e é uma herança sociocultural. Aí entra a polícia, que é onde eu queria falar um pouquinho. A polícia de uma razão de Estado, porque a polícia de uma razão de Estado é aquela que vai justamente dispensar atendimentos diferenciados em ocorrências policiais. A polícia, na sua ação, ela tem protocolos, que a gente conhece hoje como POPs, né? Protocolos operacionais padrões. Em tese, são marcos normativos legais onde as ações policiais deveriam se pautar enquanto regra de conduta. O que acontece? E não precisa ir muito longe. Semana passada foi divulgada uma ação policial no condomínio Alphaville de São Paulo. Nessa ação, o agressor da esposa, né, um violentador doméstico, ele basicamente xingou os policiais de tudo quanto é nome. E os policiais não adentraram a casa desse cidadão, não exercitaram o POP. Se fosse na periferia, com certeza a ação seria diferente. Não, como se diz assim, recrimino a atuação do policial. Eu penso que a atuação dele, como foi feita no Alphaville, deveria ser feita lá, na periferia, nas favelas, entendeu? Então, você tem que ter, inclusive, uma padronização nesse atendimento, indistintamente da origem e da cor, de maneira que, de fato, a polícia seja uma polícia cidadã, como o Naldson já apresentou. E mais adiante, Cláudia, se me permite, né, a violência policial, ela vai muito além da letalidade.
muito além da agressão física. Ela também se configura pela intimidação moral, pelo uso ilegal e ilegítimo da força ou da coação. Muitas vezes, só a presença ostensiva, dependendo do local e espaço, já se caracteriza com uma atitude violenta, sobretudo se o espaço não oferece qualquer possibilidade de ofensa à norma, à lei. E nós temos ainda, do ponto de vista normativo, expressões que acabam legitimando a violência policial como fundada suspeita. E mais ainda, uma identidade profissional da polícia, e eu tento resumir aqui, e vou puxar, né, vou tentar lembrar, uma identificação, né, e até uma fusão com a razão do Estado. Então, a polícia, de fato, ela reflete o Estado que nós temos. Nós temos um profissionalismo policial que deveria primar por boas práticas, inclusive atuação pautadas nos procedimentos que são, inclusive, discutidos com a comunidade acadêmica, e muitas vezes não refletem isso aí na prática. Nós temos o corporativismo, que também é outra, que eu diria, um outro câncer, né, que impera, que, inclusive, prejudica as apurações dos crimes que são cometidos e dos desvios policiais. Um espírito de ordem, essa ordem, ela reflete, muitas vezes, também o plano ideológico de quem está no controle do poder público estatal, um tecnicismo exacerbado. Se a gente for pegar justamente do Floyd, né, o caso Floyd lá nos Estados Unidos, o policial foi acusado de homicídio culposo. Aí se questiona, por que o culposo? Porque a técnica permitia. A gente tem que rever as técnicas. Não é porque funcionou em um dado tempo, em um dado momento, que aquilo ali vai ser regular. Então, isso tem que ser posto em debate público, debate público com a sociedade, com a comunidade, que é algo que a gente vê se distanciando cada vez mais de um tempo para cá. Também a regulamentação. Então, a polícia ela é regulamentar, e, como tal, ela segue justamente o padrão, né, de aceitação dos regulamentos, e ela é rígida e pautada em disciplina. Então, você tem uma cultura, um todo organizado, tanto corporativamente, que pode canalizar, inclusive, disposições que são incorporadas ao longo das nossas vivências. E aí eu rememoro a questão da primeira fase de socialização, a socialização primária, porque a gente, muitas vezes, já carrega isso aí, desde os nossos tenros tempos, né, de juventude, adolescência, infância. Então, a gente acaba levando isso e reproduzindo. E aí nós temos que primar, principalmente, pela seleção de quem ingressa na polícia. E nós temos meios de você identificar o indivíduo que é racista. Eu falo racista porque eu sei que hoje, juridicamente falando, se a gente for fazer um rastreamento em termos de justiça, não sei se existe alguém condenado por racismo. O que se, via de regra, se processa é injúria racial, que é um crime que eu penso que é de menor gravidade em relação ao racismo. Mas, para efeito de discussão e debate aqui, eu penso que é racismo mesmo. Então, você tem, inclusive, meios de você coibir isso lá na seleção do ingresso da polícia. Mas, para isso, falta justamente vontade política, né? Passando pelas formações. E você tem, inclusive, denúncias de torturas na formação, violência profissional, assédio moral, mais ainda as experiências dos indivíduos que carregam isso consigo, e um pouco da sociedade. Isso vai refletir na atuação da polícia. E aí eu só gostaria de fechar, Cláudia, essa questão da atuação policial que você pediu para refletir, inclusive, sobre a formação, sobre a questão, justamente, da teoria da violência policial. Essa teoria da violência policial, eu acabei trabalhando na minha tese, de uma maneira reconfigurada aqui no Brasil, mas ela é uma teoria que foi pensada pelo meu orientador lá da França, que é o Fabien Jobard, onde ele fala assim, né, que os ilegalismos policiais, ele ocorre como se fosse assim um quadrilátero com 4 opções, uma em cada vértice. Para explicar melhor, no primeiro vértice
pureza penal da vítima. Então, toda vez que a vítima já tem passagem pelo sistema de justiça criminal, ele tem uma possibilidade maior de ele ser violentado pela polícia. E aí eu pergunto, quem mais passa pelo sistema? São os negros. Então, aí você já tem justamente um etiquetamento do sistema que acaba potencializando a possibilidade desse sujeito ser vítima de violência policial. O outro vértice do quadrilátero está o tamanho ou repercussão da infração. Então, assim, o tamanho ou repercussão da infração é dizer o seguinte, né? Quem está no outro polo da ação policial? É óbvio, o cidadão do Alphaville vai mobilizar recursos, capital financeiro, político e de mobilização de mídia. Então, quando você tem esse tipo de capital, com certeza você tem menos chance de ser violentado pela polícia. Se você não tem esse capital social, cultural, ou até mesmo de mobilização de mídia, você acaba sendo mais suscetível a essa violência policial. No outro vértice, nós temos a certificação material ou testemunhal. Então, o ato de violência policial, ele precisa ser certificado do ponto de vista jurídico para que você responsabilize quem o cometeu. O grande problema é que, nesses processos, existem trabalhos para você descaracterizar as eventuais testemunhas. E isso acaba favorecendo justamente a falta de testemunhas nesses processos. E as circunstâncias da infração. Nessas circunstâncias, eu coloco os territórios. Então, é mais fácil você ser violentado na periferia, na favela, do que nos alfavilles da vida, porque, de fato, o espaço define justamente uma autorização que a lei não dá, mas que, na prática, é exercida pelos órgãos policiais. Então, você tem nessa complexidade daí, justamente a constituição da polícia segundo as circunstâncias, segundo os lugares e segundo os protagonistas. Isso eu chamo de uma dimensão suja. Por que suja? Porque o sujeito que é submetido à ação policial, ele acaba sendo contaminado, inclusive, pelos preconceitos e pela discriminação que os agentes em representação do Estado e que, estando policiais, carregam consigo. Então, a polícia, nesse ponto de vista, ela tem a capacidade de manchar a realidade, inclusive pelo seu histórico de intervenções. Então, nós temos as folhas, então, quando você aborda alguém numa ação policial, você tem a possibilidade de checar os inquéritos que a pessoa responde, os processos e tudo mais. Isso já acaba reforçando o estereótipo onde a diferença é confundida justamente com o desvio ou a ação em conflito com a norma. Então, inclusive, a visibilidade do ato policial deve ser vinculado ao regime jurídico de publicidade. Algumas polícias, e aí já respondendo também, inclusive, a Gisela, né? Algumas polícias já adotaram o que a gente chama assim de body cam, que são as câmeras que são fixadas no corpo do policial, que não podem ser desligadas, e ali eles são filmados 24 horas, justamente para resguardo da atividade policial e também da sociedade, entendeu? Isso, para mim, seria uma das medidas possíveis para se evitar isso, mas recurso tecnológico demanda recurso financeiro, e não sei até que ponto, enquanto política pública, nossos decididores, tomadores de decisão, estariam, como se diz assim, interessados em resolver esse problema. E, mais ainda, né, nessa ação de polícia, e aí para não ser muito longo, né, já para tentar finalizar daqui com uns 3, 4 minutos, eu não posso deixar de destacar a soberania. Então, você tem a questão de soberania no ato de polícia meio que deturpada, né, porque a soberania nessas ações, pelo menos enquanto parâmetro, e o Nelson falou muito bem, também o André, a soberania
ela acaba sendo margeada e limitada pela lei. Só que nesses espaços, a polícia age enquanto ato de soberania, porque, nesse sentido, o ato de soberania é aquele ato para quem você não pode recorrer mais. Então, quando a polícia acaba executando uma ação que resulta numa letalidade, uma perda de uma vida, eu penso que isso aí é um ato que não tem para onde se recorrer. Você morreu, você recorre para quem? E você tem justamente como majoritariamente, né, vítima desses atos a população negra, inegável, né? Então, nesses espaços, resumindo, a polícia substitui o direito e ela faz a norma de uma maneira schmittiana, né, de Carl Schmitt, bem decisionista do direito. Então, ela se autoproclama soberana nesse espaço, e isso tudo é reflexo, como eu disse, da razão de Estado. Porque essa ação policial, você responsabiliza o policial individualmente, do ponto de vista penal, criminal, mas a responsabilidade maior é do Estado. O Estado é o maior responsável, que não toma as providências justamente para tentar subverter esse padrão de comportamento. Tá? Você tem que, assim, a norma geral, ela acaba, nesses espaços, não fazendo direito, porque prevalece o gesto individual de cada policial desse aí. E aí você vê que o racismo, ele está entranhado mesmo nas instituições, ele está carregado. E o paradoxo, tudo isso aí, eu estava conversando com a Cláudia esses dias, né? A maioria dos policiais de ponta de execução também são negros. Olha o paradoxo, né? Então, você tem pessoas negras, vamos dizer bem diretamente, né, em conflito com sua comunidade, com sua população, que ela não se reconhece enquanto tal, e que resultam justamente vidas ceifadas, né? Então, esse é um grande paradoxo que a gente não sabe como... Aliás, a gente sabe, mas falta vontade política para resolver esse problema. E, talvez para fechar essa questão desse aporte aí teórico que eu me lembrei, a Cláudia perguntou e eu fui lembrando, né? A força que a polícia usa, nesse caso aí, é exceção. Exceção no sentido de um estado, de manifestação de um estado de exceção. E isso, né, leva também a apagar, né, das análises da academia, e a gente tem que fazer a meia-culpa, dos rastros do uso da força policial. Então, o debate do uso da força policial é algo muito recente no Brasil, não se discute acerca de tal fenômeno, e talvez, eu não sei, porque muitas vezes se projeta para o Estado, mas a face visível do Estado é justamente a polícia, mas a polícia ela é retirada desse tipo de debate, sobretudo, né, a formação policial. Por quê? Eu penso que isso não é uma questão de poder absoluto, sob o pretexto de soberania, né? Eu penso assim que os poderes da polícia dentro desse espaço de soberania, eles vão se encontrar naqueles quadriláteros que eu mencionei para você, a questão da pureza penal da pessoa abordada, o local, a capacidade de mobilizar, os espaços, né, a questão das testemunhas. Então, por isso que depois, numa fase processual, você tem justamente, né, uma relação, e aí não sei se eu vou ser muito forte nessa palavra, uma relação muito próxima, né, da polícia com o judiciário, da polícia com o judiciário. Isso aí acaba, inclusive, interferindo no resultado do processo quando se acusa justamente a violação de direitos humanos, né, e até mesmo do Código Penal. E aí, para fechar, eu teria mais coisa, viu, Cláudia, para falar, mas assim, para tentar responder justamente a questão da pergunta referente à justiça militar, e aí deixa eu me lembrar rapidamente aqui, a emenda 45, ela já tinha alterado justamente a justiça militar estadual, diferentemente da justiça militar da União, que permaneceu tal qual intocável. Na justiça militar estadual,
para tentar ser breve aqui na live, né, ela é organizada em forma de escabinato. O que é um escabinato? É um conselho de militares que vai julgar o acusado. Como funciona? O conselho, o escabinato, é formado por um presidente, que é um juiz togado, e por 4 oficiais. Só que, nos crimes onde as vítimas são civis, esse escabinato não funciona. O juiz togado, que é singular, que é da carreira da magistratura, que é um civil, ele julga de maneira singular este acusado. Então, às vezes, assim, se desconhece a estrutura e acha que todo mundo lá vai ser julgado pelos pares. Não. Então, na Justiça Militar Estadual, eu deixo bem claro, porque na Justiça Militar da União permanece a estrutura anterior, na Justiça Militar dos Estados, que é onde os policiais militares vão ser julgados, quem o julga é um promotor de carreira também civil, quando a vítima é civil, um juiz, que também é civil. O militar só é julgado pelos pares sob a presidência de um juiz civil quando o crime é contra a administração militar, contra a hierarquia e contra a disciplina. Aí você vai entrar, inclusive, numa severidade muito maior que na legislação comum. Para se ter uma ideia, a Lei 9.099, ela tem lá um dispositivo muito claro que ela não é aplicada na justiça militar. Então, a transação penal, a possibilidade de se pagar cesta básica na justiça militar, ela é afastada. Então, teríamos mais assuntos, mais pontos a debater, mas eu acho que o tempo aqui está acabando, viu, Cláudio? Então, eu devolvo a palavra, eu fiz questão de mediar aqui na faixa de uns 12 minutos, para não passar muito, e não sei se eu acabei respondendo e se me fiz ser claro na minha exposição. Fico à disposição aí. Bom, meus queridos amigos, né, como a gente já está aí com um tempo de 1h44, ficaríamos aqui a noite toda, com certeza, debatendo um assunto no qual vocês, na minha opinião, são um dos grandes conhecedores, né, não só como pesquisadores, mas como pessoas que, pelas estruturas que vocês passaram, contribuíram, sim, dentro de um processo, pelo menos no estado de Mato Grosso, de democratização, naquilo que foi possível, né, dentro de uma estrutura pesada, que a gente sabe que o poder público é uma estrutura muito pesada, né, sobretudo no que diz respeito às estruturas de poder, né, e uma das coisas que a gente fala sobre a violência estrutural é que ela se estrutura justamente por uma falsa ideia de que todos os conflitos, que é inerente à condição humana, a eficácia da violência na resolução dos conflitos, e que um Estado forte é um Estado bélico, né? Então, quando, na verdade, a gente vê que o que a gente precisa pensar é justamente uma estrutura de construção da paz, e não uma construção da violência. Então, o André, também agradeço a participação do André. Ele teve um outro compromisso, por isso ele saiu um pouco antes, depois das suas respostas. Isso já era um combinado conosco, né, para que ele participasse. Ele estava num outro compromisso também, ficou conosco o máximo que pôde. Então, eu gostaria realmente de, mais uma vez, agradecer aos meus colegas intelectuais, né, não só de escrita, mas também de lutas, né, no Estado, porque vocês estiveram conosco em vários momentos, nas lutas de melhoria da qualidade, sim, da formação policial, nas academias de polícia, tanto de formação de oficiais quanto de formação de praças. Obviamente que era um outro contexto político, um outro desenho, um pouco mais democrático, ainda que com todas as considerações que o professor Naldson já fez. Naldson nem se fala, né? Ele além de intelectual, ele é um grande ativista aí nas lutas por direitos humanos, né, no atendimento aos grupos vulneráveis. Edson Rondon dá uma contribuição também muito grande no que diz respeito à democratização das polícias, né, sobretudo da Polícia Militar dentro do estado de Mato Grosso.
É um grande intelectual, alguém que tem uma preocupação, como raros intelectuais hoje têm, de ter aí essa preocupação de uma sistematização de um pensamento vigoroso, né, do ponto de vista conceitual, mas também da capacidade que esse conceito nos possibilita pensar a nossa realidade de uma forma bastante concreta. Então, meus amigos queridos, eu só tenho realmente a agradecê-los a participação mais uma vez, sempre que eu os convoco, né? E vocês estão sempre do meu lado, sempre me dando força, sempre nos ajudando aí já numa luta que se vai aí para mais de 15 anos, quase 20 anos de companheirismo. Então, eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais para que a gente pudesse encerrar essa nossa conversa e já convidados para acompanhar aí na página do NEAB as próximas discussões, as quais nós iremos fazer, que já está um pouco mais para o final do mês de junho e julho. Pode ser? Nalton, seja breve, 2 minutos para suas considerações finais. Tá bom? Obrigada. Estou sem som. Aí, agora sim. Então, eu quero agradecer o convite e agradecer a participação do Rondon, a participação do André. A gente sempre lamenta porque a gente muitas vezes prepara, e as temáticas são muito complexas, né? E quando a gente vai abordá-las, a gente não dá conta de esgotá-las. Então, eu quero pedir desculpas, assim, para esse público que nos acompanhou, a você, Cláudia, como coordenadora, porque eu teria muito mais coisas para falar e vejo que realmente 1h30, 1h45 é muito pouco, né? Para poder abordar um assunto tanto como esse, que envolve questões de raça, envolve questões sociais, questões de direitos humanos, ofício de polícia, violência policial, políticas públicas, né, políticas de segurança e políticas públicas para minimizar ou tentar equacionar esse problema na sociedade brasileira. Eu gostaria de dizer o seguinte, que a atividade de polícia mudou, evoluiu muito no Brasil. Já houve mais excesso de poder, mais abuso aos direitos humanos em períodos anteriores. Após a Constituição de 1988, eu tenho que reconhecer que as polícias também, como atores, reconhecem as limitações dela, mas reconhecem também as potencialidades, porque polícia é uma relação de poder, como o Rondon colocou, que vem do Estado, né? E uma relação de poder, de Estado, que se efetiva lá na ponta pelo policial, que muitas vezes, né, o Estado dá a ele a autoridade, né, a legalidade da ação, só que perpassa um conjunto de hierarquias que inicia no governador, no secretário de segurança, nos comandantes das polícias, nos comandantes de batalhões e nos comandantes de viatura, e dentro dos comandantes de viatura, aqueles com um grau de autonomia no exercício da profissão. E aí sempre existe, muitas vezes, aquilo que a gente chama de uma zona cinzenta, um currículo oculto, que acaba influenciando muito práticas violentas ou práticas que fogem aquilo que o Rondon já colocou, o POP, né, os procedimentos operacionais padrões que deveriam orientar as práticas policiais do controle social. E aí, como o Rondon também já mencionou, eu já falei também, acho um pouco disso, né, é importante reportar isso. Em determinados territórios, esse POP não é observado, ou é observado de forma diferente, quando é um território marginal e um território da classe média e das elites. As práticas policiais de controle são diferenciadas nesses territórios. E quase sempre quem sofre com isso é essa população marginalizada, pobre, negra, discriminada, né, que se encontra ali sem qualquer assistência do Estado, a não ser pelo controle social feito pela polícia. E finalizando, eu quero então citar um professor meu de antropologia, Jean-Marie Kabengele Munanga,
que foi meu professor de antropologia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que ele diz o seguinte, que a democracia só será uma realidade quando houver, de fato, uma igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie de discriminação, de preconceito, de estigmatização, de segregação. Só assim nós teremos realmente aquilo que você mencionou, Cláudia, da construção de uma paz e de um respeito mútuo entre todos na sociedade e do Estado para com a sociedade e para com essa população. Políticas públicas, eu não vou entrar aqui, eu teria muitas coisas para dizer em relação a que a Gisela falou, o que seria necessário, mas eu diria que políticas públicas sociais de inclusão, elas são importantes e distribuição de renda para a gente reverter esse quadro dessa segregação, dessa desigualdade, dessa violência e, de fato, contribui para esse descompasso entre a lei e a ordem, esse descompasso entre aquilo que está no artigo 5º da nossa Constituição brasileira e aquilo que o Estado, de fato, oferece como os direitos garantidos na Constituição e não efetivados. Um debate longo, é um debate que não pode jamais sair da pauta enquanto nós não conseguimos fazer isso, que a Beguelê colocou muito bem, né? Enquanto não houver igualdade racial, enquanto não houver igualdade de direitos no nosso país, não haverá democracia racial. Um abraço a todos e a todos aqueles que até agora estão nos ouvindo. Bom, para finalizar, eu acho que vou ser mais sintético e mais bem direto, agradecer a Cláudia, o NEAB, o Naldson, né, pela oportunidade de participar desse, não foi um debate, né, foi uma apresentação de ideias, porque não teve conflito, eu penso que aqui teve uma convergência de pensamento e isso demonstra justamente uma sintonia de que, de fato, o racismo existe, né? Em especial também ao André, que é contemporâneo meu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também grande liderança e lutador pela causa, e dizer, né, mais uma vez, reforçar que no local de fala não tem o interesse nem o intuito de ditar regras ou padrões em nada, é para colaborar. Eu sou simpatizante, colaboro com as causas, principalmente através da Cláudia, então, até falei para ela, o protagonismo deve ser tomado pelo movimento, pelos pretos e pardos, pretas e pardas também, né, bem enfática, né, marcando, inclusive, o gênero, principalmente, de maneira que o meu papel foi simplesmente para colaborar nessa compreensão de como funciona justamente esse algo que, às vezes, é uma anátema, às vezes é uma hipóstase, né, da sociedade política, que é a polícia, né? E encerro, né? Encerro deixando aqui os meus agradecimentos a quem suportou a gente durante essas 2 horas, falando sobre um tema tão espinhoso e tão arredio, né? As pessoas não gostam de debater racismo, porque acaba expondo, né, justamente a face mais cruel da nossa realidade e de nós mesmos, né? Nosso preconceito e a nossa discriminação. Então, meu muito obrigado, Claudinha, e até a próxima, Naldson, tá? E estamos aí à disposição. Eu que agradeço a vocês e, mais uma vez, eu ostento aqui todo o meu carinho e amor que eu tenho pelos dois. E, quem sabe, quando acabar essa pandemia toda, a gente possa fazer alguns encontros presenciais aqui na UFGD, né? Outros debates mais aprofundados. Então, meu muito agradecimento a vocês dois.